pessoal, bem-vindos a mais um Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Eu sou Emily Lobo, esse daqui é meu amigo Marcel. E aí, Marcel, tudo bem? Tudo bom, Emily? Estamos aqui de novo. Vamos para mais um bate-papo. Isso aí. E hoje estamos recebendo aqui uma convidada muito importante, a nossa psicóloga mais amada da Associação Norte e Acre de Rondônia, Reviane. Seja bem-vindo, departamental do Ministério da Mulher. Que honra e felicidade te receber aqui no nosso podcast. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que generosidade de falar da melhor psicóloga. Muito querida. Todo mundo chora muito por um momento de conversa com Reviane, porque sempre é Será que nós vamos chorar, Emily? Não sei, não estou preparada para isso. Eu também não estou preparado psicologicamente. E o tema de hoje é muito forte. Disciplina, né? É muito importante falar sobre isso, principalmente para a gente que é cristão, que quer ter uma vida de sucesso, né? E disciplina faz parte, não é mesmo, Reviane? Sim, a disciplina é uma característica das pessoas bem-sucedidas, seja profissional, seja pessoal ou espiritual. Faz parte do nosso dia a dia. É preciso a gente cultivar o hábito, né, de ser disciplinados naquilo que nós fazemos. E qual é o poder que a disciplina tem para a nossa vida, Reviane? Qual a diferença que ela faz em si? Pessoas que querem alcançar o sucesso na vida, né, especialmente profissional, eles têm que abrir mão de algumas coisas. E a disciplina faz parte desse processo. Claro que a disciplina ela tem que ser ensinada desde pequenos, porque a disciplina também é uma rotina, é aquilo que é habitual. A disciplina, se a gente for trabalhar o conceito, ela é um conjunto de regras estabelecidas para uma sociedade, para uma comunidade e também para a família. Então, eu gosto muito de um pensamento que diz que quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, a ser disciplinados, nós fazemos um grande favor para eles. Então, uma pessoa que é disciplinada, ela não vai ter problemas de chegar atrasado no trabalho, de levantar de manhã quando isso for necessário, porque já está habituado, né, a esses hábitos. E parecem ser coisas simples, mas é extremamente difícil manter isso na nossa rotina. Sim, é muito difícil. Quando você começa algo novo, vai demorar um tempo enorme para aquilo tornar hábito para você, né? Tem até alguns estudos que dizem que para algo tornar hábito, você tem que repetir pelo menos 21 vezes. Todo dia? Todo dia. A mesma coisa, no mesmo horário, para que aquilo comece a tornar hábito para você. E a disciplina, acho que os filhos devem aprender, né, a obedecer por amor e não por temor, né? Sim. Às vezes isso aí também ataca até o psicológico, né? Trava as crianças, né? O falar. Eu tenho um aluno lá, eu sou professor de educação física. O irmão desse meu aluno sofreu um trauma, que a professora acho que pediu para ele não falar durante a aula. E ele não fala mais durante nenhuma aula. Já passou anos e anos e o irmão está copiando o outro. A forma como foi... Então, não fala. Pois em casa ele fala. Isso é importante, porque a disciplina, ela precisa estar linkada com amor. Uhum. Se houver só disciplina, causa revolta. Se for só o amor, causa uma permissividade. Então, os dois têm que estar juntos. A disciplina é um ato de amor, mas a forma como nós falamos sobre a disciplina, isso é importante. A disciplina deve ser observada pelas pessoas como algo que vai ajudá-los, né? Que vai ajudar a chegar em algum lugar. Se a gente olhar a disciplina como punição, como castigo, aí ela não vai tornar algo bom para a gente. É por isso que o amor e a disciplina precisam andar. Uhum. E, Reviane, a gente vive uma sociedade onde a disciplina ela é confundida demais com exigência, como obrigação, como algo de você não deve, não vai. E como saber lidar com esses limites, assim, do que realmente é uma questão de disciplina, por cuidado?
ou por essa questão aí de exigência? Quando nós pensamos na disciplina, na questão também de limite, que é uma palavra também, né, que pode ser considerada como disciplina, quando uma criança nasce, para ela o céu é o limite. A criança, quando nasce, ela reage, né, ela age pelo princípio do prazer. Tudo que ela quer fazer tem que permitir. Mesmo que ela queira colocar a mão no fogo. Se os pais proibir a criança de colocar a mão ali, ela vai chorar. Porque você frustrou um prazer que para ela era algo bom. É como se estivesse punindo, né? Punindo Ela só entende o sim ou não, né? Se tem o não, ela não entende, né? Porque aquilo vai ter alguma coisa, né? Ela chora, mesmo algo que pode levar essa criança a se machucar. Ela vai chorar porque você interrompeu um momento de prazer da criança. O não, ele é importante, porque é o não que vai limitar aquela criança. Então, só que o não e o sim também pode ficar em conflito. Eu quero, não pode. Eu quero, não pode. Então, dentro da psicanálise, por exemplo, né, que é uma abordagem hoje que nós trabalhamos, até mesmo em consultório, ele vai dizer que é preciso que haja um ego. É como se eu quero, o juiz vai dizer não pode, mas o ego vai negociar. Nem o sim, nem o não, mas por quê, buscar né? por equilíbrio. Sempre tem aquele porquê. Exatamente, né? Ou seja, eu não posso ter isso agora, mas posso ter depois. Então, eu vou ter que negociar a minha ansiedade. E a ansiedade vem exatamente em relação a isso, a minha angústia. A minha angústia é eu ficar ali entre o sim e o não, o pode e não pode. Mas quando eu consigo negociar o sim e o não, olha, eu quero muito isso, mas não posso ter agora, mas posso ter depois. Isso me acalma. Então, hoje, essa questão da disciplina, é preciso que a gente trabalhe o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, vai ter um vestibular ou vai ter um concurso, né? E tem pessoas, se deixar, passa o dia inteiro estudando, ele não descansa, ele não tem lazer, porque ele acha que se brincar ou tiver um lazer e depois reprovar, vai sentir muita culpa por ter deixado ou permitido fazer algumas coisas que ele acha que não pode fazer. E tem aqueles também que ficam o tempo todo brincando e não conseguem sentar e concentrar no estudo. Nós sabemos que alguém que não estuda, a chance de passar no concurso é mínima, né? É mínima, né? Mas como o ego deve trabalhar? Gente, eu preciso me cuidar, eu preciso ter um lazer, mas eu tenho também que estudar, porque senão eu não vou passar. Então, isso é importante, você trazer um equilíbrio, porque é uma coisa que é interessante em relação à disciplina, pessoas que são disciplinadas de forma muito rígidas, elas podem também crescer com a estrutura rígida e sofrem muito e adoecem, porque carrega consigo muita culpa. Se torna uma pessoa muito inflexível também. Sim. Tipo, é sim, sim, não, não. Não existe algo diferente daquilo que ela foi criada, né? Eu gosto muito de observar nas pessoas que qual estrutura essa pessoa ela pertence, se é rígida ou se é flexível. E, Reviane, conta mais de você. De onde você veio? A gente já sabe que a gente já estava ali conversando um pouquinho, mas tem muita gente que gostaria de saber um pouco mais da sua história. O que você fez? Fez psicologia? Fez onde? De onde você é? Como é que foi sua infância, família? Essa questão de disciplina sempre esteve muito presente na sua criação também? Muito. Eu sou mineira. Quando eu completei 10 anos de idade, meus pais não queriam que eu fosse. Na verdade, mais o meu pai. Ele não queria que eu fosse estudar fora. A gente morava numa fazenda. Aí eu lembro que ele falou para mim assim, mulher para casar só precisa aprender a ler e escrever. Nossa. Então não é preciso mais você continuar estudando. Eu lembro que eu chorei muito para continuar estudando, mas ele disse que não era preciso. E aos 15 anos de idade, eu lembro que um pastor nos visitou lá na fazenda, né? E quando me viu sem estudar, aí chamou a atenção dele e o convenceu em me enviar para Pernambuco.
Sua família era adventista, você já foi criado num lar Adventista. adventista? Eu tinha 10 anos quando batizei na igreja adventista. Ah, sim. E aí eu fui para Pernambuco, no extinto educandário nordestino adventista. E lá eu conheci o meu namorado, que hoje é meu marido, né, que também estudava lá. Ele é pernambucano. Quando o meu pai descobriu que eu estava namorando, quis me tirar do colégio. Sempre assim, né? Papai protegendo a filhinha. Exatamente. E aí eu voltei para morar com eles, mas já estávamos com 2 anos de namoro e nós casamos no final de 1990. Ah, sim. Aí o meu esposo já cursava teologia, aí fui morar na Bahia. Nisso você já tinha concluído o ensino? Não concluí, porque na época, como ele estudava, e tudo era muito difícil, né? Ou eu ou ele precisava estudar. Então, claro que tinha que ser ele, porque naquele momento eu estava na metade do curso de teologia. E aí eu esperei que ele terminasse, né, de formar. Quando ele foi chamado para ser pastor, aí eu já fiquei grávida do primeiro filho, logo depois do segundo, depois do terceiro. Eu percebi que não tinha como eu estudar naquele momento e só retornei aos estudos aos 29 anos de idade. Aí foi quando eu terminei o ensino médio. Na época eu fiz em uma escola que eles chamam de um seriado, né, que você faz 2 anos no mesmo ano para adiantar. Uhum. E aos 32 anos eu terminei o ensino médio. Já estava adulta, né? Já tinha 32 anos. E foi quando eu passei também no vestibular e fiz psicologia. E depois disso eu não parei mais. Então, Esse curso de psicologia, como é que você se encontrou nesse mundo de psicologia? Tipo, quero fazer um curso. Psicologia. Como é que foi? pois é interessante que um dia desses eu encontrei um caderninho da minha infância, né? Que ainda sobrou de tantas coisas, né? E lá tinha esse sonho registrado nessa agendinha. Inclusive era aprender a dirigir e fazer o curso de psicologia e outras coisas mais. Eu acho que desde pequena eu queria fazer algo que pudesse trabalhar com pessoas. Sempre gostei de gente, sempre gostei de estar no meio das pessoas. Então o curso de psicologia facilita, né? Contribui muito para esse relacionamento. Só que casada com um pastor, eu morei em várias cidades do interior de Pernambuco. E quando o Adriano formou, não tinha psicologia em qualquer cidade, só na capital. Então eu esperei chegar na capital para poder estudar. Então assim, eu conheço amigas, esposas de pastores, que elas demoraram 8, 9 anos para terminar um curso, porque muda, né? Nós ficamos 4 anos numa cidade, depois mudamos para outra cidade. E dependendo da cidade que nós vamos, mesmo tendo o mesmo curso, a grade é diferente, não bate, aí você acaba retomando, né, lá para metade do curso. Então, assim, eu tive a sorte de morar em Recife 16 anos. E lá eu aproveitei, estudei, fiz todos os cursos que eu poderia realizar enquanto eu estava lá na capital. Legal. O meu avô, a família do meu pai é de Recife, né? Então eu visitei algumas vezes, né? Quando eu era bem menino, né? Eu gostava muito. Ele morava na capital, em Recife também. A gente ia lá na praia lá de Boa Viagem. Uma viagem. Né? É muito legal. Aí fica naquele medo, né? Os tubarões. Mas é bem legal. Curtia demais visitar meus avós. É uma cidade que eu tenho muito carinho. Meus filhos nasceram lá, né? 2 deles nasceram em Pernambuco. E eu morei 23 anos naquele estado. Morei algum tempo no interior e depois mudamos para a capital e lá nós moramos durante 16 anos. Então a minha vida profissional ela iniciou em Recife. Então eu tenho um grande carinho, meu coração é pernambucano, né? Meu esposo é de lá, não tem como esquecer Pernambuco. Sente muita saudade de lá? Você se encontrou aqui em Rondônia? Cuidado com a resposta. Já me fizeram essas perguntas algumas vezes, né? É interessante que eu sou muito fácil de adaptar, muito fácil. Até que eu já mudei 13 vezes de distritos e é o meu 7º estado que eu moro hoje. E eu lembro quando eu vim para Amazonas, né? Acho que foi em 2017, e aí eu fui visitar os meus pais.
Aí, quando eu voltei para Manaus, né, aí eu coloquei assim, voltando para casa. Aí alguém perguntou, tá voltando para Recife? Eu disse, não, estou indo para Manaus. Porque assim, voltando para casa é como se eu estivesse, né, voltando para Recife, né? Então, assim, você sabe quando você vive num lugar e ao sair de lá você diz assim, missão cumprida? É como se Recife, o meu tempo de permanecer ali, finalizou o círculo. Então, assim, eu sempre olho as mudanças que acontecem na minha vida como ciclos iniciando. Eu gosto daqui de Porto Velho, muito, né? Eu acho a distância da minha família, mas eu amo aqui, o trânsito daqui é maravilhoso. É mesmo? Olha só. Maravilhoso. E vendo assim o que ela está contando, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Disciplina, porque ela esperou o tempo para estudar, esperou o tempo para fazer faculdade, né? Aí tudo tem a ver. A sua vida é uma pura disciplina impecável, né? Se for ver assim, né? Verdade. E a gente percebe muito que a questão de disciplina está muito ligada com a questão da paciência, né? Porque nem sempre vai ser o nosso agora. E ela me Nossa, parece muito paciente. Calma. muitos anos. Mas a gente falou agora ali que é muito calmo e quem vê não imagina que já foi diretora de um presídio. Conta isso pra gente, porque como você foi parar ali? Opa, diretora assim. Pois é, quando eu iniciei o curso de psicologia, a maioria dos meus colegas tinha ali 19, 18, né, ou 20, até 24 anos, que é a idade que a pessoa hoje faz uma graduação. Eu era uma das mais velhas da turma. Eu sentia um peixe fora d'água. Eu lembro de uma fala que uma professora disse o seguinte, ela falou assim, que às vezes por você ter mais idade, algumas portas se fecham. Mas algumas portas abrem exatamente por você ter mais experiência de vida, né? Eu guardei aquela frase comigo e depois ela falou uma segunda frase que ela diz assim, que às vezes na psicologia e em outras profissões que nós escolhemos para nossas vidas, às vezes não é nós que escolhemos a profissão, mas a profissão que nos escolhe. Então, com a psicologia tem várias abordagens, vários campos de atuação, e no início eu queria ir para o hospital. Eu quero ser psicólogo hospitalar. Nunca imaginei, na verdade, um dia trabalhar, né, na psicologia forense e trabalhar com pessoas hoje privadas de liberdade. E eu lembro que eu orei, Senhor, eu não sei por caminho ir, eu não tenho tempo de estar experimentando as coisas, né? Já tenho uma idade que eu tenho que terminar e já saber o que eu quero. E uma vez uma amiga perguntou, Reviane, você quer estagiar lá no Conselho Penitenciário de Pernambuco? Eu disse, claro, não sabia o que eu estava respondendo, né? Tipo assim, Vamos, né? Eu quero fazer alguma coisa, né? E só quando eu cheguei ali que eu percebi que mundo, é um mundo à parte. E eu comecei a trabalhar como estagiária, e aí o presidente do conselho, ele viu o meu interesse, né? Eu sempre sou muito intensa naquilo que eu faço, e eu comecei a atender essas pessoas, a conversar com eles, eles chegavam lá, eles não só iam mais assinar o nome, né? Só por ir, né? Só por ir, mas eu tentava criar um ambiente para recebê-los, para perguntar o que eles precisavam, para eu poder, na verdade, contribuir de alguma forma. Ele, vendo todo aquele movimento que estava acontecendo, ele me convidou para visitar os presídios e fazer parte de uma equipe que fazia avaliações, né, nos presídios. E aí eu comecei a conhecer todos os presídios lá de Pernambuco. E aí, quando eu terminei o curso de psicologia, o meu estágio terminou. Aí uma moça lá, uma amiga, né, que ela trabalhava muito tempo nessa área, ela me convidou para eu dirigir uma casa de apoio. Essa casa de apoio era presos que saíam da prisão, eles eram presos do exterior, não tinham como voltar para seus países, muitos não falavam português, eles ficavam desamparados lá na rua. Então essa casa foi criada para que eles ficassem até que os consulados pudessem ajudá-los de alguma forma, levando para os seus países e ajudando financeiramente. E eu, durante 1 ano e meio, dirigi essa casa, e aí surgiu o Patronato Penitenciário de Pernambuco, que é um outro órgão também, e eu fui convidada a trabalhar como coordenadora técnica, depois coordenadora regional e depois geral desse lugar.
E é interessante que como as coisas acontecem dentro de um processo e nós não podemos perder as oportunidades da vida. Enquanto eu estava no Conselho Penitenciário, eu fiquei sabendo de um projeto que estava acontecendo em Brasília pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que era começar de novo. E eu entrei em contato, né, com alguém de Brasília e eles me recomendaram procurar um juiz que morava lá em Recife, que ele ia ficar responsável pelo projeto em Recife. Eu enviei um e-mail para ele e nós conseguimos colocar presos para trabalhar em projetos sociais e trabalhar no Tribunal de Justiça. E quando esse juiz tornou secretário de Justiça de Estado, ele me convidou para dirigir o presídio, lá o manicômio judiciário, né? Um processo. Processo. Tudo isso. 5 anos depois que eu trabalhei com ele através de um contato do meu interesse de trabalhar com presos. E eu lembro de uma fala bem interessante, é Emily, né? Emily. Bem interessante, que eu falei assim, doutor, como é que eu vou gerenciar um presídio? Eu nunca fiz nada tão grande, né? E era de homens, né? Na época, quando eu assumi, em 2014, o manicômio judiciário, que é chamado de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, porque trabalho com pessoas que têm transtornos, né? Esquizofrenia e pessoas que são inimputáveis porque eles não davam conta do que tinham feito. Eles estavam totalmente ali sem consciências, né? Inconsciente o que estava fazendo em relação àquelas pessoas. E eu disse, como é que eu vou liderar algo desse tamanho? Ele falou para mim assim, eu nunca esqueço, Eviane, eu consigo transformar qualquer pessoa numa gerente. Eu coloco a minha equipe para treinar você, mas não consigo transformar nenhum gerente em uma pessoa humana. Aquilo para mim, sabe, foi assim, eu disse, como é que eu vou rejeitar, né? Eu até falei hoje de manhã, enquanto eu estava fazendo a palestra, né, do pensamento de Carl Rogers, que ele fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas é estar ao lado de uma pessoa humana, seja apenas uma pessoa humana. E ele disse, é isso que eu quero. Eu posso ensinar você a ser gerente, mas ensinar alguém a ser humano eu não consigo, e nós queremos você. E aí eu fiquei 3 anos e meio como gerente até receber o chamado, no caso do meu marido, né, recebeu o chamado para vir para Manaus. Eu abandonei tudo lá e vim com ele para Manaus. Que incrível. Normalmente a gente já espera para uma pessoa que trabalha nesse ambiente que tenha uma pessoa de personalidade mais fria. E por incrível que pareça, não era isso que ele queria. Ele queria alguém com mais sensibilidade. Mais humano. Teve 5 anos para ver teu potencial, né? Para agora poder... E como, assim, lá dentro, como era o tratamento deles com você? Porque para mim como é que foi? É um universo assim diferente, né? Sim, uma mulher como a gente vê muito em filmes, né, que o diretor de presídio é o cara mais odiado, né? Como é que foi lá? Pois é, e interessante que eu não era agente penitenciária, né? Eu era a única diretora, né, que não era agente penitenciário, eu não fazia parte daquela corporação, né? E não foi fácil. Mas como ele tinha um perfil, né, de um hospital psiquiátrico, porque as pessoas que estavam lá, eles tinham passado por um laudo psiquiátrico para saber se eles tinham realmente consciência do que tinha feito. E quando dizia que não, então em vez de ficar no presídio normal, eles eram tratados com medicação, com terapias, com oficinas lá. Então, até por eu olhar para aquelas pessoas e observarem como alguém que estavam adoecidos, isso facilitava o trabalho, mas isso não diminuía os riscos que a gente corre ali dentro, porque um momento que a pessoa tem um surto, ele pode machucar alguém como machucou alguém da família. Você não sabe, né, que momento que ali tá tudo bem, aí do nada dá aquele gatilho, então. Sim, e lá também tinha um pavilhão que eram pessoas que tinham cometido crimes muito bárbaros. E os advogados, até para reduzir a pena deles, dizia que eles estavam com problemas, que tinham transtorno, e que isso, na verdade, acaba prejudicando a pessoa. Porque quando você é julgado por um crime que você fez conscientemente, você vai pegar um tempo de prisão. E quando aquele tempo de prisão termina, você é liberado. Mas se você é considerado uma pessoa inimputável, aí a sua liberdade depende agora não só do juiz, mas também do médico.
porque agora o médico também, ele precisa decidir, né, se você está pronto ou não para sair, até porque ele vai responder que se houve ou não cessação da periculosidade. Só que quem convive num lugar como esse, onde tem muitas pessoas que vivem a questão de surto, tendo alucinações, no caso da esquizofrenia, acaba adoecendo, porque o ambiente é adoecedor. Um puxa o outro. Um puxa o outro, pessoas que às vezes foram para lá fingindo que estava doente, né? E acaba adoecendo porque o ambiente é adoecedor. Então, assim, eu não tinha medo. Eles me tratavam tão bem. Tinha medo Não. pela sua família, assim. O meu marido, ele ficava um pouco preocupado comigo, né? Eu tinha medo, porque se era para defendê-los, eu entrava ali na briga, eu entrava junto, sabe? Então, assim, eu fazia de tudo para, enquanto eles estivessem ali, que eu estivesse ali na gerência, que a única coisa que eles perdessem fosse a liberdade de ir e vir. Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma pessoa hoje que ele vai presa, ele não deveria perder outros direitos que ele perde na prisão. Eles deveriam perder o direito de ir e vir. Eles não têm condição de viver em sociedade e vão ficar presos. Só que a eles perdem muito mais do que isso. Então, você leva uma pessoa para a prisão e eles voltam muitas vezes piores do que chegou. Eles saem daqui porque roubou um celular e chegam lá no presídio, eles aprendem com os melhores, os profissionais que são capazes de cometer crimes ainda maiores, né? Então, assim, eu sempre defendi essa área, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Eu falo para meu marido assim, olha, quando você é aposentado, que está já chegando perto de aposentar como pastor, você pode escolher a cidade que você quiser morar, desde que tenha junto um presídio. Que eu vou ser voluntária. Ai, meu Deus, que legal. Mas isso demonstra muito que você se apaixonou, né? Exatamente pela sua sensibilidade, se colocar no lugar de outras pessoas. Que bacana, interessante demais. E é interessante que eu não entendi, como esposa de pastor, não sendo agente penitenciária, como eu fui trabalhar na gerência de um presídio. Eu sabia e sei, né, que não foi a minha competência que me levou para lá. Eu sou estudiosa, eu gosto de ler muitas coisas, mas tanta gente competente que pode assumir um trabalho como esse. E depois ele me traz para trabalhar com mulheres. Eu disse, como pode? Eu vou para um presídio, para um submundo, onde ali estão as histórias mais tristes, o fim do poço, onde que um ser humano pode chegar, e de repente ele me traz para o começo de tudo, que é a mulher, que é a família. Quando eu falo a mulher, o começo de tudo é a família, porque todo homem, toda criança passa o ventre de uma mulher, pelos braços de uma mulher. Então, ou seja, toda essa formação que acontece com o ser humano, a mulher, a mãe está presente desde o início. Eu dizia, Senhor, talvez seja porque eu conheci lá o futuro e agora eu posso trabalhar na prevenção, porque o presídio não trabalha com prevenção, a gente trabalha já na execução. Quando a pessoa chega no presídio, ele já passou pelo psicólogo, já passou pelo diretor da escola, pelo pastor, pelo padre, pelos amigos, todos já tentaram ajudar aquela pessoa. Então, quando chega no presídio, é o fim. Ali já é para executar a sentença, para as consequências daquilo que ele realizou. Mas quando eu venho trabalhar com famílias, com mulheres na igreja, é como se eu pudesse ajudar mulheres a prevenir, a prever que o teu filho, ou que alguém evitasse chegar no fim, sabe? Isso me deu assim, um alívio muito entender como Deus ele nos conduz em muitas coisas que nós fazemos hoje na nossa vida, né? E é interessante que quando o chamado chegou para Adriana, eu fiquei muito triste. Eu disse, não acredito. Recife tem 45 distritos. Eu estou a 1 hora de João Pessoa, a 4 horas de Rio Grande do Norte, me enviar para Manaus. Por quê? Por quê? Né? Eu disse, não, eu não posso ir, abrir mão de 3 empregos. No período eu dava aula numa pós-graduação, eu tinha um consultório onde atendia pessoas e tinha esse trabalho no presídio, que era tudo que eu queria, eu tinha estudado para isso.
E de repente eu venho para Manaus desempregada. Disse, Deus, o que o Senhor está querendo de mim? E eu confesso que eu fiquei um pouco chateada. Mas eu disse, antes de eu ser psicóloga, eu sou uma esposa de pastor. E quando eu casei com casei com um pastor, eu estava disposta, na verdade, a ir onde Deus mandar. Então eu vou embora. Eu vim para Manaus, desempregada. E aí cheguei em Manaus, aí eu comecei a estudar, fiz um mestrado na UFAM, na época em psicologia psicossocial, dentro dessa área psicossocial. Quando eu fiquei um ano que eu estava estudando, né? E abri um consultório, estava cheio de gente. Passei numa seleção do consultório da Samsung, para ser consultora da Samsung, para ajudar pessoas em depressão, que eu estava tudo iniciando, que eu estava feliz da vida. Aí veio um chamado para assumir o departamento do Ministério da Mulher aqui em Porto Velho. Se sentiu realizada com isso? Você fala do Ministério da Mulher? Isso. Ah, eu amo o que eu faço hoje. Que bom. Quando Mas eu... o cara teve uma negação. A pessoa não queria sair de lá. A mudança é muito difícil, né? É muito difícil. E hoje, com a minha idade, não é tão fácil mais você estabelecer no local. Eu era conhecida em Recife, todas as reuniões que aconteciam, que falava de saúde mental, eu participava da mesa, eu era uma convidada para falar, porque eu trabalhava lá dentro, né? Eu estudei sobre isso, eu acompanhava as pessoas com transtorno mental e, assim, eu era sempre uma fala nas reuniões, nos treinamentos. E de repente você abre mão de tudo aquilo, né? Para você vir para Manaus. Eu disse, o que eu vou fazer em Manaus? Mas eu não sabia, né, que Deus tinha um plano para mim maior do que eu imaginava. E eu estava no presídio ali com 670 pessoas. Hoje eu cuido da metade de Rondônia, né? E de todo o Acre. Achou que estava longe de Manaus. Vamos ali conhecer Acre, vamos ali conhecer Rondônia, fica mais longe ainda. Essa semana eu fiz um relatório para a União Noroeste Brasileira e eu trabalho hoje com 19.300 mulheres diretamente. Isso é exercer uma liderança para mulheres que estão em formação e mulheres que estão hoje buscando, né, por propósito de vida, e ser capaz de ajudar essas mulheres nesse processo, não tem preço. E hoje eu entendo, porque Deus me trouxe para cá. E que bom que eu aceitei o chamado de vir para cá. Deus vai indo moldando, né, a sua vida, né? Te jogou lá para você entender o submundo, né, que não você disse. Aí foi indo crescendo. Tá, você já entendeu. Agora eu vou te mandar lá do Manaus para você entender como é que é aquela parte lá de psicologia. Tá bom, viu aí como é que é? Agora você vai comandar isso, todo mundo aqui. Agora vai. Costumo dizer que Deus trabalha de uma forma muito linda na nossa vida quando a gente se permite ser instrumento. Sim. Coisas que não imaginamos acontecem na nossa vida. Mesmo quando a gente se planeja de uma forma e ele vai lá e diz, não é assim, eu quero que você faça isso e aquilo. Mas ele sempre honra a nossa comunidade, no fim das contas. Reviane, agora voltando um pouquinho sobre a questão da disciplina. Espiritualmente falando, qual é o propósito da disciplina para a nossa vida? O que Deus, né, em toda a sua sabedoria, nos ensina através da disciplina? Quem ama a disciplina, não tem como a gente pensar de forma diferente. Quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, nós queremos que ele não sofra as consequências daquilo que ele vai sofrer. Nós que somos adultos e passamos por experiências nas nossas vidas, a gente quer evitar que os nossos filhos passem pela mesma experiência. Então a gente começa, filho, não faça isso. Filho, isso não é bom para você. Geralmente a disciplina, quando alguém tenta impor alguma regra para alguém, ele não aceita. Ele acha que estamos punindo, que nós estamos proibindo ele de divertir, ou somos, como diz, eles falam mata prazeres, né? Estraga prazer. As crianças falam, não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, né? Mas nós que já enxergamos, né, um pouco mais o futuro, nós somos capazes, filho, não faça isso, não vai dar certo.
né? Tem alguns princípios, sabemos que existem princípios que quando nós desobedecemos esses princípios, a gente acaba pagando as consequências. O meu pai, ele é caminhoneiro, eu sempre viajava com ele quando eu era pequena, né? E eu gostava muito de ler as placas na estrada. Eu fazia coleção de leituras de placas lá. Eu lembro que tinha uma placa que dizia assim: quem obedece à sinalização evita acidentes. Aí eu gostava dessa placa, né? Eu levei muito isso para o princípio do dia a dia, né? Quem obedece evita algumas consequências da vida que poderia não ter acontecido porque eu fiz tais coisas. Então, a disciplina, ela é um pilar, tanto na educação dos filhos, tanto no sucesso de alguém que quer alcançar de forma profissional e pessoal. Uma pessoa indisciplinada é uma pessoa confusa, é uma pessoa bagunçada e que ele vai ter dificuldade para alcançar aquilo que ele precisa. Tem uma frase que eu gosto muito de fazer quando eu realizo palestra com mulheres. Eu pergunto assim: onde você quer chegar? Para onde você está indo? Tem a ver com destino. Mas se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Retiro Espiritual 2023. Aí eu falei essa pergunta, né? Qualquer lugar serve. Então, assim, se eu não me planejo a estar naquele lugar, pode ser que eu acabe indo para um lugar diferente. Eu não posso sentir surpresa. Não era esse lugar que eu queria estar. No fim, a gente só coloca muita desculpa porque a gente escolheu não obedecer. Né? Sim, justifica o tempo todo, né? O tempo todo. Isso é... As nossas frustrações. Eu acredito que a disciplina, ela é exatamente para isso, para nos proteger. E nós somos uma igreja que tem muitas doutrinas, né? E todas elas são para nos proteger. A gente olha, por exemplo, para as doutrinas de saúde. Para que elas existem? Para que a gente possa viver melhor, possa viver bem com saúde. Mas se eu decido não seguir esses padrões, eu vou sofrer consequências em relação a isso. Quando eu me tornei adventista, tinha um panfleto, que hoje eu não vejo mais esse panfleto, que tinha os 10 mandamentos, dizia assim, a lei do amor. Eu dizia, como pode ser uma lei de amor, só tem proibição, né? Eu lembro que a gente morava lá a gente morava na fazenda lá, dos meus pais, e meus irmãos empurravam o sábado com a barriga. O pôr do sol, mãe, já é pôr do sol? Já terminou o sábado? Porque eu quero fazer essas coisas, não posso fazer hoje no dia de sábado. Eu dizia, como essa lei é do amor? Eu só fui entender isso quando fui para o presídio, trabalhar lá. Porque foram exatamente a transgressão dessas leis que aquelas pessoas estavam agora ali. Não matarás, não furtarás, e todos os outros mandamentos que levaram exatamente aquelas pessoas para o presídio, porque é o que protege. As pessoas, na verdade, eles tentam olhar a proibição, né? Uma vez eu lembro até de um caso que aconteceu de alguém falando sobre amor livre, né? O amor livre é aquela pessoa que namora, que ele não precisa casar, né, para envolver com alguém e não tem todos esses limites nesse amor livre. Sem fronteiras, sem limites. E eu lembro que na semana seguinte um rapaz me procurou, acho que ele tinha uns 16 anos, ele tinha namorado, né, esse amor livre, e tinha engravidado a menina, que agora era pai aos 16 anos de idade. Ele disse que percebeu que não era a moça que ele queria casar, acho que não era, foi apenas ficar com ela. E ele estava namorando agora com outra menina e a ex estava perseguindo ele, ameaçando e não deixava ele em paz. Eu disse, isso que é amor livre? Ou seja, se ele tivesse, na verdade, evitado esse namoro, sido mais paciente, sido mais equilibrado, ele estaria agora estudando, fazendo faculdade, sem estar preocupado que tem que cuidar desse menino, mesmo não vivendo com a moça, a obrigação dele cuidar desse menino. Então, assim, a questão da disciplina ela é muito importante em tudo que nós realizamos, em tudo. A gente percebe que a ausência da disciplina, ela está gerando uma troca de valores, né? E tem causado grandes impactos, principalmente na vida dos jovens. Poderia se dizer que a depressão é uma delas?
Porque, tipo, a gente se vê numa situação, não tem limites. Parece que isso, no fundo, gera um vazio. Olha, nós sabemos que a depressão hoje, ela tem muitos fatores, né? São muitos fatores que podem provocar a depressão. Mas todas essas coisas podem contribuir, sim, de uma pessoa que já é um pouco desorganizada, uma pessoa que já tem os seus pensamentos já bem propensos, né, a imaginar coisas. E se ele não tem disciplina, se ele não consegue concentrar em algo, é possível sim que isso venha, na verdade, a intensificar os sintomas da depressão e de outros transtornos mais. Ou seja, nós falamos de disciplinar os pensamentos. É possível sim. A gente pode disciplinar os pensamentos trazendo pensamentos positivos e fazendo uma substituição. Ou seja, ser firme naquilo que nós realizamos. Às vezes a gente pensa algo e fala, gente, eu estou pensando que isso vai acontecer, mas eu posso dizer, mas quantas vezes já aconteceu comigo? Nunca, por que eu estou achando que vai acontecer agora? É preciso, na verdade, que haja um equilíbrio tanto emocional e um equilíbrio espiritual para que você saiba dialogar com seus pensamentos que estão acontecendo naquele momento. Então, a disciplina ela tem a ver com a questão física, ela tem a ver com a questão da alimentação. Tudo que nós realizamos hoje, porque é muito fácil ir para os excessos. Muito fácil. Ou nada ou muito. O difícil é encontrar pessoas que são equilibradas. E a disciplina, ela faz exatamente isso. Ela nos traz para aquele lugar que não é danoso, nem para nós e nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que a disciplina, quando não inicia na infância, fica mais difícil você adquirir hábitos depois de um certo tempo. É como se você tivesse com a coluna torta, né, e procurasse um ortopedista, ele colocasse um aparelho para ficar reto, né? Dói, né? Demais. Dói. Eu tenho esse costume de relaxar e ficar curvada. Tem sempre que ter disciplina para ficar retinho. Uma vez eu peguei até uma fita e eu coloquei nas minhas costas, estava com tanta dor nas costas, eu não conseguia. Eu peguei uma fita e coloquei nas minhas costas para ficar bem ereta. Gente, eu sentia até vontade de vomitar, pelo desconforto, né, de sair daquele lugar que eu estou assim e ficar ereto. Então, a disciplina, quando ela chega para a gente, assim, depois de um tempo, é muito difícil. Muito difícil. É por isso que nós precisamos repetir pelo menos 21 vezes, sem falhar nenhum dia, para que se torne um hábito. E se nós não fizermos isso, a gente começa a fazer animado. É como caminhar. Eu mesmo não gosto de caminhar, mas eu sei que eu preciso caminhar. E vou à força. E às vezes eu preciso até de alguém para me chamar. Olha, vamos comigo, né? Vamos comigo. Porque se eu esperar que eu tenha iniciativa, eu não tenho. E a disciplina você vai mesmo sem querer. Interessante isso, a gente pensar também na disciplina em algo coletivo, em que você precisa também do próximo, né? Sim. Quando a gente não consegue sozinho, vá com quem possa te ajudar, não é mesmo? E eu vou aproveitar, né, esse gancho que vocês estão falando na questão da disciplina, eu falei da questão de caminhar. No dia 19, a gente vai ter uma corrida, né, pelo Ministério da Mulher e pela ADRA, e o nosso objetivo é lançar o projeto Mulher Mais ao Extremo. Porque nós queremos que as mulheres comecem a movimentar, a cuidar das mulheres. Exatamente, então vai ser um projeto que vamos trabalhar com os 8 remédios da natureza. Fiquei sabendo que você é educador físico, já pode nos ajudar. Eu sou o diretor da saúde daqui, então Pois é. já pegue meu contato. E é um departamento que a gente vai trabalhar junto com a ADRA, Ministério da Mulher e Saúde da Igreja. Por quê? Porque nós queremos que cada igreja forme uma equipe de caminhada. Já Vou formar uma missão, né? Eu não sei se eu dou conta, mas eu adorei. E aqui, já peguei. E cada igreja vai criar uma equipe de caminhada, um grupo de caminhada. E é uma disciplina. De saúde. Isso, se o nosso corpo não está bem, a nossa mente não está bem, nosso espiritual também não está bem, né? Nesse meio espiritual, o que a Bíblia nos pode ensinar a ter disciplina? Você pode nos explicar, um pouco?
Sim, a Bíblia, ela traz para a gente a disciplina que Paulo tinha na questão do compromisso, né? Porque tem a ver com compromisso. Então, pessoas, na verdade, que ele assume o compromisso e não consegue cumprir esse compromisso, pode faltar nele também essa questão da disciplina. O meu filho, quando esteve aqui, né, ele passou 1 ano e meio comigo, terminou o curso de Direito e queria passar no AB. Ele estudava 16 horas por dia para passar no AB. Passou na primeira tentativa. Mas eu ficava preocupada, assim, mãe, eu tenho que fazer isso, né? Eu penso que eu estou com vontade, mas mãe, eu tenho que abrir mão, porque essa é a minha meta. Porque a disciplina tem a ver com metas. Você tem uma meta e como devo alcançar essa meta? Claro que disciplina é apenas uma das características, porque ela também não vem sozinha, como eu falei anteriormente, ela tem que estar associada ao amor, porque se ela vier sozinha, ela causa dor, ela causa revolta, ela causa raiva. Mas quando o amor está junto, aí tem um equilíbrio. É preciso ter persistência, atitude. Eu gosto muito da palavra vontade. A psicologia usa muito a palavra vontade, porque a vontade também nos move, né? Eu estou afim de fazer isso, né? Eu gosto de fazer isso, porque se não for a força de vontade, a gente não sai do lugar. Quando você fala da depressão, a depressão é exatamente uma doença que um dos seus sintomas é perder essa vontade de sair, de falar com alguém. Se deixar, a pessoa fica isolada. E ter a vontade atuando, né, é muito bom, porque isso já nos ajuda, pelo menos assim, olha, eu não estou bem, mas eu vou usar a minha vontade para fazer mesmo aquilo que eu não quero fazer, mas que é necessário. Então, a disciplina, ela é muito isso. Eu trabalho muito com pais, quando conversa comigo, mesmo não estando no consultório agora, a fazer rotina para os filhos. Às vezes o pai chega lá no consultório e fala, Reviane, meu filho está tão bagunçado, ele está chorando, ele está tão inseguro, ele está tão nervoso, ele está tão agressivo. E como é a rotina dele? Aí não tem rotina, então vamos fazer a rotina para ele, né? Só fica no celular. Então, a criança que vive o dia sem saber o que vai vir logo depois, não tem horário para fazer a tarefa, não tem horário para dormir, ele não tem horário para comer, ele faz as coisas de acordo com vai surgindo a necessidade dele, ele acaba ficando inseguro, porque ele não sabe como vai ser o seu dia. É tão bom, claro que nós temos Deus que nos conduz, mas pela manhã ou um dia anterior, era muito importante se você pegasse a tua agenda e anotasse o que vamos fazer amanhã. Claro que muitas coisas podem mudar. Eu gosto muito de um texto que diz assim na Bíblia, o homem tem os seus planos, mas é Deus que dirige o caminho. Como Deus vai dirigir o caminho se eu não sei para onde vou? Se eu nem planos eu não tenho. Então eu preciso primeiro ter planos, anotar esses planos, seguir esses planos até que eu prove o contrário que não vai dar certo, né? Porque a persistência também é uma outra característica. Eu tenho que persistir. E aí eu tenho um outro pensamento que eu trabalho muito alinhado com a questão desse que eu falei agora, que Deus dirige os seus planos, que é assim. Isso aconteceu comigo por causa da psicologia, porque eu tinha o sonho de fazer psicologia. E chegou um momento que eu dizia, não vou conseguir fazer mais, não vou. Porque toda cidade que eu vou morar não tem psicologia, eu estou ficando envelhecendo, eu tenho filhos pequenos, né? Tenho igreja para cuidar, porque já chegou o momento de meu esposo assumir 25 igrejas. Antigamente ele saía, né? Não tinha como trabalhar, então não tinha como pagar alguém para ficar com as crianças, e eu escolhi cuidar das crianças. Deus não vai dar, não vou dar conta. Vou ser uma mulher frustrada para o resto da vida, porque não consegui realizar um sonho da minha vida. Aí eu conheci esse pensamento que diz o seguinte, se o seu sonho estar alinhado à vontade de Deus, ele tornará realidade. Deus vai cuidar dos detalhes, né? E depois ele me envia para Recife, e ali eu morei 16 anos, aí fiz psicologia, fiz 3 pós-graduação, fiz um mestrado na Argentina na época, e fui trabalhar. Hoje eu quero fazer um doutorado, é o meu plano de doutorado, mas aqui em Rondônia não tem. Na área que eu quero não tem. Então, para eu estudar, eu tenho que sair para um outro lugar. Eu disse, Senhor, olha, eu sabe do meu sonho, sabe que eu tenho vontade de fazer um doutorado. Mas... Só mais um. Mas o Senhor para decidir, porque não adianta. Eu acho que a gente então está com o nosso período de departamental contado.
Não pode. Esse é meu quinto ano que eu Isso estou é aqui, né? possível, Esse é isso meu é quinto possível. ano, né? Deixe ela realizar os progressos da saúde para a mulherada aqui da igreja. Mas ela vai quando ela tiver com tudo aqui concluído. A gente acabou de falar isso. Quando a gente sai de um lugar, a gente sai. Quando Deus nos muda para outro lugar, é quando ele já viu que ali a gente concluiu tudo que precisava. É tão interessante, quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei no mês de março, meu esposo veio 6 meses antes de mim, porque eu tinha ainda um projeto com o presídio e como foi demorado para a gente conseguir que o juiz e o Tribunal de Justiça nos ajudassem, ele ficou com medo de eu sair e o projeto acabar não finalizando. E como eu tinha estado desde o início, né, nesse projeto, a Riviane, vão esperar o projeto terminar para você ir embora. Ele veio na frente, eu fiquei vindo a cada mês, passava uma semana com ele e retornava para Recife. Eu vim no mês de março. Quando foi no mês de abril ou maio, lançou o edital do mestrado de psicologia lá na UFAM. Era 12 vagas. 12 vagas. Era 16, mas 4 era para pessoas, né, que tinham alguma deficiência, era pessoas indígenas, então eu só podia concorrer 12 vagas, 12 vagas. Eu disse, eu não conheço ninguém na UFAM, ninguém eu conheço. Até porque alguns alunos que terminam a graduação, eles já têm um contato com o professor, e o professor já conhece o trabalho do aluno, já até convida para poder, na verdade, dar continuidade. Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar. Eu sei, o senhor me trouxe para cá. Eu não pedi para vir, o senhor me trouxe, eu vim, né? Estou aqui e eu preciso, na verdade, fazer alguma coisa. Eu vou enlouquecer, eu vou ficar depressiva, porque eu trabalhava 24 horas por dia. De repente, eu cheguei em Manaus desempregada, com calor, que eu tomava banho 10 vezes por dia para conseguir, pelo menos, pensar. Eu disse, eu vou enlouquecer aqui. Nunca se hidratou tanto igual Manaus. E aí, só que o edital sai na semana que eu chego. E eu tenho que fazer, em uma semana, eu tenho que apresentar o meu pré-projeto. Você sabe que o pré-projeto é importante. Se não tiver um professor que atue naquela área, ele não vai querer, não tem interesse interessado no teu projeto. Só que eu já tinha um projeto guardado dentro da gaveta. Como eu já tenho um doutorado. O as na manga tá ali, ó. Como eu já tenho do doutorado. Qual foi o projeto? Que lancei um livro ano passado. Não acredito. Sim. Falando em livros, quais livros você indica, assim, sobre disciplina, melhora de vida? Ou seus favoritos mesmo. Tem um livro que eu até usei para fazer aquela palestra aquele dia lá no Retiro, que é As 6 Características, as 6 Rotinas de uma Bem-Sucedida. Está até ali parece o livro. E tem livros, olha, eu gosto muito dos livros de educação de Ellen White. É um livro muito bom. Você tem uma pessoa Orientação da criança, educação. São livros maravilhosos, com princípios de disciplina. O livro de Provérbios, eu tenho vontade de um dia de fazer 31 reflexões só com o livro de Provérbios, porque é maravilhoso os princípios do livro de Provérbios. E tem outros agora que eu não me lembro, mas porque geralmente traz muito a questão do limite, né? Mas geralmente fala de disciplina, a questão dos limites. Então, assim, como eu falei anteriormente, quando a gente sabe para onde nós vamos, a gente já prepara para isso. Então, ou seja, eu só consegui passar no mestrado e dar tempo de colocar o meu... Porque estava pronto. Já estava na mala, só esperando Deus cuidar dos detalhes, né? Então, ou seja, mas é fácil você fazer um projeto sem saber quando você vai usar aquele projeto? Porque você é acostumado a trabalhar sob pressão. Olha, eu quero que você faça para mim um texto, porque amanhã eu tenho que receber esse texto. Você vai fazer. Mas você é capaz de fazer um texto, fazer um projeto ou algo que você não sabe nem quando vai usar? Não. Inclusive, o meu pré-projeto para TCC eu fiz em uma noite. Eu tive o semestre inteiro para fazer, eu fiz em uma noite, porque parece que a minha criatividade só funciona sob pressão. Pois é, mas aí você falou uma coisa super interessante. Quando nós trabalhamos com a disciplina, e aí pode surgir nesse processo a imaginação criativa. Porque você precisa estar naquele processo. Exatamente. Aí você começa a ter essa imaginação, você começa a criar coisas a partir daquilo que você está fazendo. Então, ou seja, algumas ideias, elas não surgiram de repente. Já estavam sendo trabalhadas de forma silenciosa.
mas já estavam sendo trabalhadas, né? A gente... Fazer tipo um mapa mental, né? Exatamente, é isso mesmo. Um mapa mental, você vai sendo disciplinado, você vai usando, por exemplo, você levanta todas as manhãs e começa a ler e começa a ter aquele momento para você. De repente começa a surgir algumas ideias. Se eu fizesse isso com algumas mulheres, fez tão bem para mim, se eu começasse, na verdade, a escrever algo sobre isso. Então, a sua imaginação criativa, ela pode surgir exatamente em relação a isso. Eu não sei se vocês leram um livro que foi Primeiro Deus, do pastor Josana Alves, esse último agora, Herdeiro do Rei. Gente, ele falou uma coisa tão interessante, que ele disse que muitas pessoas, elas querem ser extraordinárias. A palavra ordinária é uma palavra que às vezes ela nem cai muito bem, que tem a ver com ordem. Como é que se você quer ser extraordinário, se você não é nem ordinário? Então, primeiro você tem que ser ordinário, para depois você ser extraordinário. Ou seja, é por isso que a disciplina é interessante. Ordinária tem a ver com a disciplina. Disciplina tem a ver com ordem. Potencial de conseguir Isso. fazer aquilo que você está sendo. Como é que eu quero ser extraordinária da noite, sem disciplina da noite para o dia? Então, primeiro, eu sigo as regras, eu trabalho nos meus hábitos, para depois eu me tornar extraordinário. Eu gostei dessa forma de falar, né? Com certeza. Então, a gente percebe que a disciplina, por exemplo, se você tem 4 pessoas na sua casa e você quer começar a ter disciplina, comece com você mesmo. arrumando a cama. Arrumando a cama. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua cama. Arrumando a cama. Tem um livro sobre isso, viu? O título do livro é esse. Comece o dia arrumando sua cama, né? É o título do livro. Faz diferença, porque o dia que a gente arruma a cama, assim que acorda, parece que todo o resto vai dar certo. Se Exatamente. você não arruma onde você dorme, o que você pode arrumar, né? Pelo resto. Você não dá conta nem de arrumar a sua cama, não tem tempo nem de arrumar a sua cama, como vai ter tempo das outras coisas? São coisas simples, mas faz sentido. Com certeza. Reviane, você disse pra gente que você gosta muito de podcast. Assiste algum podcast que poderia indicar aí para as pessoas que estão te assistindo? Pra gente também, eu gosto bastante. Eu comecei até a acompanhar o Rodrigo Silva, né, em alguns podcasts que ele participava, né, assim, eu gosto da forma como o conteúdo é apresentado. Realmente. Eu vejo as pessoas mais relaxadas, as pessoas parecem que a fala, na verdade, ela parece ser mais natural. Então, assim, eu gosto do podcast. Rodrigo Silva, eu assisti algumas outras coisas, né, assim, mas eu não tenho, na verdade, assim, eu não sou muito fiel, assim, eu tenho que assistir toda vez que sai, eu tenho que assistir, mas sempre quando tem um tempinho, eu gosto de procurar por bons conteúdos, eu gosto de estar atualizada com as coisas que estão acontecendo. E o podcast é bem interessante, Você tem, assim, algum sonho ainda que não realizou? Eu tenho um sonho, até de fazer um podcast, só que acho que não vou dar conta. Eita! Eu até consultei, né, a equipe de mídia da associação, porque assim, eu comecei um ano passado com um projeto Lídia. Quando eu comecei a formar pequenos grupos durante a pandemia, logo após a pandemia, né, e eu percebi que tinha muitas mulheres que, por serem empreendedoras, elas não tinham tempo para estar ali naquele pequeno grupo, nem cedendo a sua casa como anfitriã e nem dirigindo um pequeno grupo, porque estavam em reunião de negócios, ainda continuavam no seu trabalho. E aí eu pensei, o que fazer para alcançar essas mulheres? Mulheres bem-sucedidas, mulheres empreendedoras, que têm muito a oferecer, né, para a missão, porque eu sou louca por missão, eu gosto demais. Um dos motivos de eu gostar tanto do Norte é porque aqui a igreja é muito forte na questão da missão. E eu acho que quando você encontra a sua missão, o seu propósito de vida, você encontra a felicidade. Eu sempre, né, vinculo a felicidade exatamente com as missões que nós realizamos. Porque de trabalho você aposenta, mas missão nunca. Você continua, na verdade, trabalhando na missão. Do trabalho você muda, missão você não muda nunca. Você continua, né, sempre trabalhando. E aí o que aconteceu? Eu disse, gente, eu preciso trabalhar com essas mulheres que têm tanto a oferecer, tanto a contribuir. E foi aí que surgiu o projeto Lídia.
Aí eu entrei em contato com algumas mulheres empreendedoras e perguntei, você quer participar do congresso, desse projeto? Se você não pode estar presente em um pequeno grupo ou numa missão que nós estamos realizando, mas você pode patrocinar, enviando brindes, enviando alimentação. Eu tenho uma que vou citar o nome dela, né? Uma parceira que é a Melinda, que é do Bolo Cerrado. Todas as vezes que nós temos evangelismo, ela envia para a gente bolos para servir nos pequenos grupos. Então, o nosso tema é, eu sou Lídia e o meu negócio é a missão. E aí eu tenho vontade de fazer um podcast para entrevistar essas mulheres empreendedoras, né? E acho que isso é interessante, conhecer as histórias delas e divulgar o trabalho delas. E isso nos ajudaria, né, a trazer mais Lídias, porque não precisa você ser uma empresária. Talvez você é uma empreendedora, é uma manicure, é uma cabeleireira, né? Você mexe com plantas e tudo isso. As ações sociais, que é importante funções como essa, nas ações sociais para alcançar as mulheres, né? É muito importante mesmo. E eu cheguei de Boca do Acre, eu estive em Boca do Acre semana passada, eu fui visitar uma esposa de pastor. Eu cheguei para o presidente, pastor Heber, eu quero conversar contigo. Eu estou já com uma ideia aqui na minha mente, eu quero fazer uma missão lá em Boca do Acre. Eu quero conversar com as Lídias, está conversando, né? Porque se Deus quiser, ou esse ano, ou no ano que vem, eu quero levar uma equipe de mulheres para a Boca do Acre, passarmos lá 10 dias, fazendo ações sociais, andando ali naqueles rios ali, sangrando aqueles rios ali, visitando pessoas, levar também profissionais como psicólogos, como dentistas, médicos, para a gente fazer uma ação social só com mulheres e demonstrar, né, para elas, né, o quanto é bom fazer algo pelo outro. É bom demais quando você faz algo em prol ao outro, né? E quando você fala de Jesus, ainda mais. Porque a feira que você leva vai acabar no outro dia, né? Mas aquilo que você compartilha com ele, que tem a ver com esperança, tem a ver com Jesus, fica para sempre. Fica para sempre. Que lindo. Ai, chorando. Calma, a gente falou que não ia chorar, né? Não ia chorar. Que lindo, Reviane. Que Deus continue abençoando seus projetos, abrindo as portas para que ele continue crescendo, tocando no coração de outras mulheres, inclusive para as mulheres que estão assistindo o podcast. Se tiver interesse, onde a gente pode te encontrar? Suas redes sociais. Eu fiquei sabendo que você tem um canalzinho no YouTube. Ah, é verdade. Ela compartilhou com a gente que tem um canal no YouTube. Pois é, também é um projeto que eu tenho. Eu tenho um canal de YouTube, na verdade, eu criei esse canal porque tem muitos vídeos que chegam para o Ministério da Mulher que pesado, e eu não consigo compartilhar pelo WhatsApp. Aí eu fiz o meu canal para ser um tipo de hospedeiro, né? Aí eu coloco lá os vídeos, e aí eu envio um link para as meninas para elas baixarem os vídeos e usarem na igreja. Mas assim, eu já pensei em fazer algumas palestras e colocar lá, mas eu não tenho tempo ainda. Mas é um projeto que eu tenho, vai chegar o momento de falar para essas mulheres, de contar um pouco da minha experiência de vida, né? Eu acredito que, como me falou a professora, às vezes por você ter mais idade, por ter vivido muitas coisas, você tem muito mais para contribuir. Mas eu estou seguindo ali, o homem tem seus planos e Deus dirige o caminho. Na hora certa, eu acho que tudo vai acontecer, né? O meu filho que veio ficar um tempo comigo agora, ele é arte finalista, ele sabe trabalhar com as mídias, e quem sabe esse desejo, que ele não queria vir para cá e de repente mudou de ideia, já seja uma forma de trabalharmos juntos, ele poder me orientar em algumas coisas. Então, assim, eu estou sempre ativa, sempre atualizando, mas eu espero que algumas coisas elas acontecem na hora certa, na hora que Deus está na hora, vá lá e faça isso, né? E assim, eu sou soldado, eu me preparo e estou pronta. Na hora que chamar, eu estou lá. Você tem Instagram? Tem. Que tem algumas Lídias, que está assistindo e quer se tornar Lídia oficial, né? Eu tenho um canal meu, né, pessoal, do Instagram, que tudo tem lá da igreja, né? Eu não tenho mais vida própria não, sabe? Tudo que eu coloco lá tem a ver com o que eu faço, com o que eu realizo, por onde eu passo, o que trabalhamos, fotos, né? Tem muitas fotos do projeto do Ministério da Mulher, que é Reviane Bernardo, né? @Reviane Bernardo, que também é o mesmo também no YouTube. E eu fiz um Instagram por perto Lídia.
E lá tem algumas Lídias, né, que já estão me seguindo lá no projeto. E assim, e é bom você ter essas pessoas que acompanham o trabalho, porque todos os conteúdos, todas as novidades que nós temos em relação à igreja, nós colocamos lá nos nossos grupos, nas nossas redes sociais. Hoje em dia a comunicação é importante, Importante. né? A visibilidade de tudo que a gente faz para alcançar outras pessoas. É importante. Eu nunca vi propaganda do meu YouTube, não, ainda não, né? Mas se alguém quiser me seguir lá, vá, tem muito material lá da recepção, Ministério da Pode ter certeza Mulher. que depois desse podcast Aí vai seguir, né? vai Tem chegar muita um gente lá. públicozinho legal. Isso, viu, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Eu aprendi muito sobre disciplina com você. Espero que você possa tirar um pouquinho mais do seu tempo para poder voltar aqui com outros temas, né? Sobre a área de psicologia, né? Para ajudar os nossos jovens, os adultos, as crianças, né? Então, espero que você tenha gostado, tá bom? De ter disponibilizado um pouco da sua experiência, da sua inteligência. Eu vejo que é uma pessoa muito inteligente, né? Então, muito obrigado, tá bom? Só tenho a agradecer mesmo, gratidão. Te agradece. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. E foi muito bom compartilhar com vocês algo sobre a minha vida, algumas experiências. E eu quero que alguém, né, de alguma forma seja atendido ou ajudar alguém com aquilo que nós conversamos aqui. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar, de curtir. Não se esqueça de enviar para todo mundo que vocês puderem e ficar por dentro das nossas redes sociais para não perder nenhum podcast. Ok? A gente fica por aqui. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima.